Uma das palavras que mais resume a nossa vida, eu acho que é escola. É o escola da vida. É o que podemos dizer que é essas existências que temos. Vejam, é uma escola que começa lá no pré-primário, que começa lá no jardim. Assim somos nós. Nós começamos a nossa vida reencarnações atrás, muito primitivos. E a cada existência, nós fizemos um ano na escola. Fizemos um ano, algumas vezes a gente passa de ano, outras vezes não passa de ano. E o Espiritismo nos explica que a gente não regride, assim como a escola. Não regredimos. Então, a gente não passa de ano, está na primeira série, não passa de ano, na próxima existência a gente vai voltar para o primeiro ano. E o que nós temos nas escolas? Provas, né? Todas. Depois ali que saiu do jardim, nós temos provas. E essas provas são coisas que a gente tem que passar, que algumas vezes nos dá aflição, algumas vezes nos tira do sério, algumas vezes é um trabalho que você tem que fazer na vida para vencer essas provas. Agora, pasmem, muitas dessas provas a gente pede lá no mundo espiritual. Então, quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente faz um planejamento de como que vai ser a nossa próxima série, como é que vai ser o nosso ano. E lá, como a gente está liberto do corpo, a gente é mais corajoso, né? Nós estamos lá com nossos amigos espirituais, aí a gente fica corajoso. Aí a gente diz, olha, próximo ano quero essas provas aqui para mim, porque eu quero avançar, eu quero me melhorar, né? É através das provas que a gente se melhora, gente. Sabe? Quando você consegue vencer aquela aflição, aquela dor, aquela doença, né? São provas que quando você vence, você aprende muito. E a gente pede lá para que a gente passe por essas provas. Então, imaginem só, lá no mundo espiritual, nós estamos para reencarnar. E aí, nosso amigo espiritual está lá do nosso lado e ele nos diz assim, olha, suas provas que você escolheu são difíceis, mas eu vou estar do seu lado. Se você me chamar, eu vou estar do teu lado. E creem que todos nós temos um amigo espiritual, ou um anjo guardião, anjo da guarda. Todos nós temos que estar lá. Só que a gente tem que se conectar com ele. A gente tem que pedir, a gente tem que chamar ele. Não é ele estar sempre ali nos protegendo assim. Não é assim. Se a gente está fazendo coisas que não são elevadas, não são para o bem, não são para o amor, né? Então, diversas atividades aí materialistas, né, que a gente tem na Terra, e a gente não está conectado com ele, bom, ele está longe. Ah, Geraldo, mas eu chamei ele e ele não veio. Chamei faz 5 minutos e ele não apareceu. Algumas pessoas são bem ansiosas, né?
Estão com problema, chamam o anjo da guarda, já quer que ele resolva a coisa. Rápido. No mesmo instante. Mandou o WhatsApp para ele, já quer que ele responda. Não é assim. Não é assim, porque você tem que entrar em sintonia com ele. Entrar em sintonia com o mundo espiritual. Você tem que tentar mudar um pouco a sua vibração para ele poder te ajudar. E isso pode levar tempo. Pode levar tempo. Então, a gente tem que pedir para ele, tentar entrar em conexão com ele, fazer uma oração e uma coisa que não falha para a gente entrar em conexão com o nosso anjo da guarda. Você fazer o bem para alguém. Não falha. Domingo mesmo eu estava numa situação para decidir, não estava legal. Tentei me conectar com o meu anjo da guarda, fui lá para a praia. A gente é abençoado, né? Ter essa praia aqui. Essa conexão com a natureza é importante. E pedi para ele, fui dormir ainda assim. Na segunda-feira, eu vim aqui para o nosso projeto Dona Baby, o projeto social aqui da CEOV, para auxílio das mães solo em vulnerabilidade. Fiquei trabalhando aqui. Esqueci do que eu tinha. Saí daqui já estava outro. Vocês entendem? A gente tem que mudar a nossa vibração para que nossos amigos espirituais possam nos ajudar. E fazer o bem ao outro é a melhor conexão. Rezar é bom, orar é bom, mas fazer o amor, Jesus já nos falava, né? Fazer aos outros o que queres que nos façam. Que queres que eu faça a mim mesmo, né? Aquilo que eu quero para mim, faço para os outros. Então vejam, nós temos provas todos os anos. Se a gente conseguir passar por essas provas, a gente vai avançando. Nós vivemos num mundo que é uma verdadeira escola, faculdade, juntos. As pessoas em várias séries. Cada um na sua evolução está tudo bem. É assim mesmo, cada um tem o seu tempo de evoluir. Mas é importante a gente perceber essas provas. Algumas vezes a gente vem com algumas provas assim, olha, eu tenho que aprender a ter paciência. Tem muita gente que não tem, né? É inquieto, quer as coisas tudo para agora, para ontem. E a nossa tecnologia atual, ela favorece essa ansiedade. Completamente, favorece. Né? O mal do século é a ansiedade. Então, as pessoas estão assim. Mas tu veio para ter paciência, porque é importante ter paciência. Tudo que é feito afoito não é bem feito. E aí você vem, as provas que você tem, é tudo para você ter paciência. Ou você vem com uma prova financeira. Você vem tendo que ralar muito para sobreviver. Ou você vem com a prova da riqueza. Porque ter riqueza é uma prova muito grande. Não pensem que é fácil. Ontem mesmo eu estava vendo um filme sobre uma família bilionária lá nos Estados Unidos, mostrando a vida deles. Terrível. Terrível. Eles não conseguiam fazer um jantar sem discutir, sem falar em dinheiro, sem um gritar com o outro. É uma prova. O que você faz com esse dinheiro? Então, são provas que nós
pedimos e que a gente tem aqui. E que a gente tem que saber passar por elas. Todos nós temos provas. E nós temos que se lembrar que nós temos o nosso amigo espiritual. Basta se conectar. Agora vejam, nós temos as provas no colégio, né? Mas nós temos os trabalhos que a gente tem que fazer, né? Quando você vai no ensino médio, nós temos vários trabalhos. Aí vai para a faculdade, tem o TCC, tem os artigos que tem que ser feito. E assim vai, doutorado, tem a tese. E nós também temos trabalhos aqui, que eu diria que são missões. E todos nós temos, tá? A princípio, a gente sempre pensa em missão, aquelas missões assim grandiosas. Aquelas missões de Chico Xavier. Uau, Chico Xavier foi missionário, né? Grandioso realmente. Missão incrível. Não é fácil. Teve muitas provas. Mas nós temos vários outros missionários que vieram para cá, né? Profetas. Aquelas coisas grandiosas. Mas vejam, nós, lá no mundo espiritual, quando a gente está escolhendo as nossas provas, a gente também escolhe algumas missões. Você quer ver uma missão típica? É a mulher lá que diz: eu vou em missão com meu marido, para ajudar ele. Tem muita esposa que ajuda o marido, que carrega o marido. E é uma missão muito digna. Também tem marido que tem missão com as esposas. Eu me lembro do filme Nosso Lar. Vocês já viram o filme Nosso Lar? Aquele 1? Tem uma parte do filme que a senhora lá que está com o André Luiz está retornando à Terra. E vejam que coisa interessante, o retorno à Terra é muito parecido com o nosso retorno ao mundo espiritual. Muito parecido. A gente, vamos dizer, dramatiza um pouco mais a saída daqui para o mundo espiritual. Porque no momento que você sabe que a vida continua, que na série seguinte você provavelmente vai encontrar as pessoas que convivem com você, que provavelmente lá no mundo espiritual você vai encontrar seus pais, seus parentes. É apenas uma despedida. Claro, dá saudade, né? A pessoa está convivendo contigo, dá saudade, mas a vida continua. E lá no mundo espiritual também tem essa despedida. Então essa senhora, essa mulher, ela se despede das pessoas do seu convívio para uma missão. A missão é seguir o marido dela, dar apoio às provas do marido dela aqui. E vejam, nós temos muitas missões assim. Algumas vezes a gente escolhe ser mãe ou pai de algum filho que tem algum problema físico, tem algum problema mental. E isso é uma missão incrível. E Kardec, ele fala mais uma coisa. Ser pai e ser mãe é uma missão. Criar os filhos é uma missão. Vejam, é profundo isso. Porque não é qualquer coisa colocar os filhos no mundo e deu. Não, é uma missão.
Agora vejam, tem muito pai e muita mãe que se culpam porque o filho, como se diz, deu ruim, né? Filho tropeçou, não está no bom caminho. Engano. Nós espíritas, nós temos que estudar, né, o espiritismo, as obras de Kardec, para ter um esclarecimento. Vejam só, vamos lá. Se a gente está falando que a gente já teve outras vidas, né? Então essa criança, ela já teve outras vidas. Ela já tem uma personalidade de outras vidas. Então essa criança que vem no ninho de uma família, ela já tem os seus gostos. Isso a gente repara. A criança já sabe o que gosta, o que não gosta, gosta de brincar disso, não gosta de brincar daquilo, gosta de comer isso, não gosta de comer aquilo. Vai gostar de matemática, não vai gostar de português e assim vai. Então, já é um ser, já é um espírito. Os pais não vão fazer aquele espírito, não vão moldar, eles vão orientar. Aí está a missão, orientar. Não é a escola, não é a sociedade que vai fazer a cabeça daquele espírito. O espírito já vem com a personalidade, a gente vai orientar. A escola pode orientar, os pais podem orientar. E como é que é a maneira mais eficaz de orientar? Falando uma coisa e fazendo outra? Pelo exemplo, pela ação. E aí você pode achar que, pô, eu vivo, pai, né? Eu vivo super direitinho, faço as coisas tudo correto e o meu filho não vê nada disso. Vê. Posso garantir que vê. Mas ele vai ter o tempo dele para ver isso. E pode demorar uma vida. E ele pode ver depois de muito tempo. Mas as ações marcam. Então vejam, são missões que os pais e as mães levam, são missões que a gente tem responsabilidade de orientar pelo bem, mas não devemos ter culpa por aquilo que ele já é, um espírito. Nós temos que ter respeito por ele. Agora tem missões também que a gente vai ganhando na vida. São oportunidades que a gente ganha, que aparecem na nossa vida. E é importante que a gente tenha noção disso. Porque as missões, elas são oportunidades também de crescimento, assim como as provas, né? As provas, elas são mais pessoais, comigo mesmo. As missões é quando você está auxiliando os outros. Você se envolve, seja com uma pessoa, seja com uma comunidade, com um grupo. E talvez a pessoa resolva ser professor. E professor é uma missão. Claro que tem vários tipos de professor, mas aquele professor que se coloca no trabalho de fazer uma missão com seus alunos, de crescimento daquelas crianças, é uma missão incrível. Assim como os enfermeiros, olha só que missão bonita, os técnicos de enfermagem, né, que cuidam dos idosos, por exemplo, são missões que a gente pode escolher na vida. Agora, tem uma missão que eu queria que vocês guardassem em seus corações.
Eu não consigo ver a hora. Espera só. 20. É uma missão que todos nós temos. E o Kardec nos falava isso. Para quem não sabe, o Kardec, ele é o organizador dessas mensagens que os espíritos nos falaram inicialmente lá em 1750, mais ou menos, e que se organizou essa filosofia, essa ciência, ou alguns dizem também essa religião espírita. Né? Então, Kardec é o organizador disso. Não foi ele que criou. Tudo que ele escreveu nos livros dele são mensagens que vieram dos espíritos. Né? Nós temos o livro dos espíritos, por exemplo, que são mais de 1000 perguntas que ele fez e que os espíritos responderam. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Para quem não leu, olha, abre um portal de conhecimento sobre a vida. Sobre tudo isso que eu estou falando está lá. Então, ele escreveu, por exemplo, que todos nós temos uma missão com a Terra. Todos nós. Uma missão que é uma pecinha, uma peça numa engrenagem de crescimento moral da humanidade. Todos nós somos chamados para melhorarmos a Terra, para melhorarmos a humanidade. E aí não precisa ser aquele missionário que a gente falou, aquele grandioso. Não. Essa nossa missão, ela pode ser com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso vizinho, pode ser no nosso ambiente de trabalho. É um crescimento moral. É o que a gente está precisando bastante hoje. Né? Então, você dá o exemplo do que é certo. Você dá um exemplo de ser amoroso, de ter tempo para ouvir as pessoas. Todo mundo é útil. Todo mundo tem essa missão. E essa missão é diária, é a cada minuto, com cada pessoa. Vejam, a gente está num mundo de transformação. Os espíritos nos falam isso, né? Que a gente está nesse mundo de provas, que está acontecendo muita coisa e que a gente vai aos poucos se encaminhando para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração não é um mundo perfeito, não é um mundo só do bem. É um mundo de muitas missões. Então, é o tempo de a gente começar a se preparar para esse mundo. Preparar os nossos filhos, preparar os nossos netos para esse mundo de missões, que são trabalhos para o bem. E como eu falei antes, trabalhos pequenos. Não precisamos ser uma Madre Teresa de Calcutá. Se todos fossem, seria maravilhoso, né? Mas pode ser pequenos trabalhos. É assim que a gente vai transformando nós e vamos transformando o mundo. Agora, eu tenho que alertar. Como Kardec alertou, né? Nós temos nosso anjo da guarda, mas nós temos também amigos espirituais que não querem nosso crescimento, que não querem o crescimento da Terra, porque ainda são ignorantes.
Não é que são maus. Tirem isso da cabeça. São ignorantes, ainda não entendem esse caminhar para o bem, esse caminhar para Deus. Então, você vai ter algumas ideias. Não vou querer fazer essa prova agora, estou muito cansado, não vou querer fazer essa missão agora, é muita coisa para mim, melhor ficar aqui sentadinho no sofá, vendo televisão, noticiário. Você vai ter essas influências. O Kardec, ele falava para a gente, quando perguntou para os espíritos se a gente sofria influência dos espíritos, né? Espíritos superiores e ignorantes. E o que os espíritos responderam? Mais do que imaginas. Então, por isso que Jesus lá atrás já falava: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Porque a todo momento a gente está recebendo informações do mundo espiritual e a gente tem que saber escolher. A gente tem que saber o que a gente vai ouvir e seguir. Mas como é que eu vou escolher isso? Como é que eu vou saber quem é que está me intuindo? Intuição. Olha essa palavra, gente, intuição. Intuição é muito importante. Mas como é que eu vou saber de onde é que vem essa intuição? Simples. É para o bem? Vai fazer o bem para o outro? É amorosa essa ideia? Simples. Se for uma ideia que vai trazer discórdia, que vai trazer briga, que vai trazer alguma confusão, de onde é que vem? É por isso que lá no início eu falei da paciência. A gente tem que ter paciência para entender aqui os nossos pensamentos, para entender para onde a gente vai, para entender que a gente tem missões aqui na Terra. Todos nós. Ninguém é inútil, ninguém foi colocado de lado. Todo mundo tem a sua missão. E vejam, se você tiver paciência para perceber as coisas, você vai ver como missões começam a chegar até você. Algumas vezes é um vizinho que entrou em depressão, que está passando por necessidade, e você tem uma missão de auxiliar. Um amigo. Então, todos nós temos missões. Coloquem isso na cabeça. E é através das missões, do bom trabalho e de passar pelas provas também com paciência, né? Aguentar as provas com fé, pedindo para um anjo da guarda. Então, são esses dois caminhos, provas e missões. Se a gente conseguir levar, ter consciência que isso é tudo passageiro, que são tudo questões assim da nossa série agora, da nossa série desse ano, que a gente vai passar para um outro ano, a gente está mais evoluído, em outra série, para aprender mais. Já estamos aqui numa série aprendendo Espiritismo, isso é maravilhoso. Eu fui conhecer o Espiritismo, acho que uns 15 anos atrás, não conhecia. Então, é muito grato a gente conhecer o Espiritismo, ele nos dá essa clareza da vida, né? Da continuidade da vida, que a gente pode ter paciência, mas não pode parar. Que a gente tem que evoluir a cada dia, ajudando o próximo.
E vou fazer uma propaganda aqui. Nós temos os estudos sobre espiritismo aqui na CEOB. Acontece todas as terças-feiras, às 8 da noite, aqui no salão. Tá? Então, são 2 anos de estudo. A gente se aprofunda nas obras do Kardec. O primeiro ano é sobre o Livro dos Espíritos. Estamos de férias agora. Voltamos dia 6 de agosto. Tá? Estão todos convidados a participar, ter esse conhecimento. Né? Conhecimento é fundamental para a gente ter clareza para passar as provas e assumir as missões. Que a gente assuma essas missões com compromisso, mas com leveza, gente. Com leveza. Que a gente passe pelas provas com força, mas com leveza. Porque a gente não veio para ficar sofrendo aqui, gente. A gente veio para ser feliz. Só que a gente tem um pouco de imperfeição ainda, né? Todo mundo sabe. Todo mundo tem um pouquinho de imperfeição. Mas o objetivo é ser feliz. Quando a gente passar por essas provas e assumir as missões, essa missão diária de progresso da moralidade, a gente vai alcançando a felicidade. Boa noite, que a gente esteja com a paz de Jesus.